Ora, sejam bem-vindos a mais uma maratona de perguntas e respostas Fibernamics Impulse at Home, mais uma vez na comodidade das nossas casas. Ora bem, desta vez, hoje, vamos fazer um mergulho sobre as possibilidades e as possíveis ajudas que podem estar disponíveis para o universo da investigação, para os investigadores que fazem ciência diariamente. O certo é que, durante este período pandémico, grande parte dos nossos investigadores que trabalham nas universidades e centros de investigação, nos seus laboratórios, abandonaram temporariamente os seus trabalhos, as matérias de investigação que os ocupam a tempo inteiro, para também eles se dedicarem a esta luta imparável numa corrida contra o tempo, tão só para investigar não só os mecanismos deste vírus e tentar encontrar uma cura, um tratamento que seja eficaz, mas também tentar descobrir uma vacina que nos possa proteger a todos e para também, de alguma forma, chegarmos ao final deste confinamento tão rápido quanto possível. Ora, hoje também, quem vou ter como ao meu lado para discutir todos estes temas e, no fundo, tentar refletir um pouco naquilo que estes tempos pandémicos nos obrigam a fazer, que é refletir também eles mesmos no que estamos a fazer, no que estamos a investigar, eventualmente ponderar, alterar estratégias, mudar de objetos de investigação, porque as necessidades do mercado hoje também são outras. Por isso, damos as boas-vindas ao Filipe Soutinho. O Filipe Soutinho é diretor-geral da Tecninho, a Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento. Aliás, também já nos conhecemos há longos anos, sendo que a primeira vez que trabalhámos juntos, o Filipe até, além de investigador, teve a sua quarta parte de ator, dar corpo a um personagem que ajudava a transmitir conhecimento sobre o universo das fibras. Filipe, olá novamente, seja bem-vindo. Boa tarde. Cá estamos. Filipe, eu comecei esta sessão talvez assim um bocadinho à bruta, mergulhando diretamente neste tema. E a primeira questão que eu queria mesmo colocar é um pouco um retrato de como é que o nosso sistema científico está a lidar com estes tempos de pandemia. Nós sabemos que há trabalhos de investigação que estão financiados no tempo durante um determinado espaço de tempo. Esse financiamento tem as mais diversas origens, europeias, estatais, mas certamente nestes tempos complicados, muitos cientistas terão usado o seu conhecimento e as suas ferramentas que estavam ao seu alcance para também ajudarem esta procura global de respostas para lutar contra este vírus. Qual é a leitura que fazes? Isto é mesmo uma realidade transversal à nossa realidade universitária e académica? Sim, é verdade. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Fibernamics, dar os parabéns pela iniciativa ao longo desta semana, que eu tenho, dentro da medida do possível, acompanhado e que tem sido muito interessante. Agradecer o convite para estar aqui hoje nesta breve análise e discussão. E pronto, uma vez é um prazer estar frente a frente contigo. Neste caso é frente a frente à distância. E é um frente a frente amigável, não é? É um frente a frente amigável, é isso mesmo, mais uma vez. Sim, é verdade que aquilo que as universidades, que o contexto científico, digamos assim, teve com esta pandemia, coloca-nos perante um novo contexto, coloca-nos perante desafios, coloca-nos perante mudanças, em que aquilo que surge de mais relevante é a nossa capacidade ou não de adaptação. E, portanto, a todos os níveis, se a pandemia pode trazer, sem dúvida, atrasos em vários projetos que possam estar a decorrer no meio científico, traz também novos desafios, novas oportunidades de mercado, portanto, que podem ser exploradas e que desde o início da investigação, portanto, uma investigação mais fundamentada até uma investigação mais aplicada, que existe em Portugal, desde do norte a sul do país, temos vários grupos, centros de investigação que trabalham nesta área da saúde, mas também, paralelamente, novos desafios surgem. Como é que poderá ser este modelo, portanto,
não vou dizer do modelo de teletrabalho, o teletrabalho da investigação, mas como é que pode ser este modelo de nós termos que trabalhar com algumas restrições, trabalhar num contexto distinto, com horários de trabalho distintos, com locais de trabalho salvaguardados com outras restrições de segurança que são necessárias. Embora, Filipe, no universo laboratorial, normalmente, uma coisa é, se estivermos a falar da investigação em ciências sociais, o trabalho tocado lá é mais normal, é o normal, mas no universo dos laboratórios, os procedimentos de segurança, do distanciamento pessoal, de proteção pessoal, estes dispositivos, as máscaras, as viseiras, já são um bocadinho mais comuns, ou seja, talvez os procedimentos... Sim, sem dúvida que o são, mas nós não podemos esquecer que, e apesar de nós muitas das vezes temos um pouco um pensamento formatado de que nós investigadores passamos a vida nos laboratórios e, portanto, com laboratórios com essas condições de segurança e, portanto, que nos salvaguardam de situações semelhantes a esta pandemia. Mas quem trabalha nos laboratórios passa muitas horas nos laboratórios, mas simultaneamente passa muitas horas em locais ao lado dos laboratórios, a trabalhar processos criativos, a trabalhar análise de dados e, portanto, num trabalho que é de interação com colegas de equipa, que é de interação muito próxima, ou tendencialmente sempre o foi, muito próxima, e, portanto, onde a partilha de resultados, a partilha de lições aprendidas, a análise de trabalhos desenvolvidos era feita de uma forma muito interativa. E nós fazíamos essa interação, e até bem recentemente, de uma forma muito presencial, muito próxima. Portanto, não era habitual, convencionalmente, fazermos esta interação dos resultados da investigação, das dinâmicas de investigação pós-trabalho laboratorial à distância. Para além de que nós temos também um contexto, principalmente em Portugal, mais característico de Portugal e de países mais pequenos como Portugal, que é os laboratórios de investigação, apesar de terem realmente essas condições de segurança, normalmente são laboratórios de investigação bastante pequenos. Portanto, a sua dimensão muitas das vezes não propicia que as condições de segurança, pelo menos do distanciamento social que é necessário, possa ser rigorosamente cumprido. Aliás, não sabendo nós se esse distanciamento deve ser de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Portanto, eu diria, não é? Portanto, eu diria até mais. Curiosamente, antes desta conversa, estive à conversa com o diretor da RTP Memória e diretor da área do entretenimento de programas da RTP, o Gonçalo Madail, e à conta desta iniciativa do Estudar em Casa, que está a ser um sucesso, pelo menos é uma corrida contra o tempo para manter este ensino à distância. E o que dizia ele, os procedimentos de trabalho num estúdio de televisão, uma regi, tem mais ou menos o tamanho de um laboratório de investigação. E pior do que o tamanho e da distância é o ar que é respirado por todos. É o ar que é respirado, sim, precisamente. É? E nós nos laboratórios temos apesar de termos as situações normais de quando se trabalha com produtos, com reagentes, portanto, que têm que ser trabalhados em OTS ou em locais com a extração adequada, temos vários produtos que estão no laboratório, na atmosfera do próprio laboratório, portanto, que podem colocar ou não em contacto e com determinados micro-organismos, podem criar contextos que nós próprios possamos não estar habituados, não é? Até ao momento. E, portanto, isto aqui leva-nos a desafios, para além daqui, só completando aquilo que inicialmente estávamos a conversar, a área das ciências sociais, a área da psicologia, mesmo a área da gestão, temos um conjunto de desafios que foram criados com esta pandemia, de como é que isto poderá ser gerido, portanto, mesmo ao nível da investigação, não é? Que lançam, sem dúvida, novos desafios e que são desafios que, atenção, por muito que nós queiramos que a pandemia desapareça, entre aspas, rapidamente, estes desafios vão se manter durante muito tempo e, portanto, terá que haver muita investigação, muito trabalho, para nós realmente estarmos à vontade para lidar e para fazer investigação
e nós na Tecminho e no contexto científico que lidamos de ter a vertente da transferência de tecnologia, portanto estar muito próximo do mercado, do meio empresarial, do meio económico, da sociedade. Portanto, temos que ter realmente novos modelos e adaptar-nos a novos modelos para que seja possível que esta relação do meio empresarial com o meio científico continue a existir de forma eficiente e prática. E é algo que nos últimos anos temos vindo a evoluir, temos conseguido evoluir, a dinâmica, a comunicação tem sido cada vez maior e mais intensiva. E agora temos que encontrar aqui formas e aqui modelos para que isto continue realmente a existir com esta dinâmica, com esta capacidade. E isso é um desafio diário. É um desafio, mas também pode ser a origem, normalmente, ao ditado inglês, que é necessity is mother of invention, não é? Ou seja, estava aqui a tentar lembrar-me do equivalente em português, mas não me estou a lembrar. Mas a verdade é o que tem que ser tem muita força. Normalmente pode ser esse equivalente. Mas uma das áreas que pode realmente também ter grande expansão, mas uma das questões que eu tinha preparado para ti é se a investigação fundamental pode sofrer em detrimento da investigação aplicada à produção de produtos. E uma das áreas que pode realmente crescer muito é na criação de soluções tecnológicas que permitem a inertização do vírus em ambientes controlados. Por exemplo, eu não sei, eu vou devagar, vou dar aqui um exemplo, senso comum, mas um dispositivo, por exemplo, um candeeiro que tem um dispositivo emissor de radiação ultravioleta que nós possamos comprar para pôr no meio de um laboratório. Antes de entrarmos, acionamos um botãozinho para aquilo dar umas flashadas. Tecnicamente, eu não sei, mais uma vez digo, isto é senso comum, não sei se a radiação ultravioleta será suficiente para fazer a inertização desses agentes. Mas era uma solução, não é? Ou seja, da mesma maneira que metemos ar-condicionado, criar aqui dispositivos que desinfetassem os espaços de forma ativa. Sim, sem dúvida. Nós também temos que pensar, já indo um pouco de encontro à resposta a essa questão, mas pensar que esta situação da pandemia, para nós, é claro que é nova. Mas este tipo de situações, muito próximas de um contexto de pandemia, já não são novas. Portanto, o contexto da poluição que nós, ao longo destes últimos anos do aquecimento global, que está associado, e outras situações similares, o termos o ar, portanto, o ar controlado e não termos ar poluído, mesmo dentro das nossas casas, das nossas empresas, dos nossos laboratórios, são temáticas que provavelmente nunca foram muito aprofundadas em termos de investigação. Ou têm sido aprofundadas, mas não com a dinâmica necessária. Porquê? Porque é a questão que realmente o mercado e o contexto social é que provocam a dinamização desta investigação. E, portanto, e da necessidade. E, portanto, a pandemia veio a ter em conta todos estes aspectos, não é? Nós temos situações muito próximas, por exemplo, quando vamos a um dentista, não é? Portanto, aquilo que nós encontramos, estamos de boca aberta perante o dentista, aquilo que ele pode sofrer, entre aspas, não é? E, portanto, nós vemos que ele usa proteção, não é? Portanto, está a utilizar proteção pelo menos facial e nas mãos, mas por outro lado, em que condições é que está o espaço em que ele está, em que nós estamos, não é em que ele está, em que nós estamos, nós os dois, o cliente e o dentista e os auxiliares e todas as pessoas que lá entram, e portanto, como é que está o ar daquele espaço, portanto, como é que está descontaminado ou não. Portanto, isso são questões que já existem há muitos anos, não é? Portanto, e têm existido já trabalhos de investigação bastante aprofundados nessas áreas que foram sendo desenvolvidos. Agora, provavelmente não com a profundidade que deveriam ser. E agora também não podemos querer ter soluções muito rápidas, porque se tivermos soluções muito rápidas, e apesar de, como eu costumo dizer, já hoje em dia já ninguém inventa a roda, não é? Portanto, é tudo uma questão de reinvenção, de transformação daquilo que já existe. Mas, apesar de não inventarmos a roda, todas estas reinvenções, todos estes projetos de reengenharia demoram o seu tempo. Quer para serem desenvolvidos, quer para chegarem ao mercado. E há outra questão, portanto, no campo de um produto, além dele ter que funcionar, temos que perceber que ele não irá trazer efeitos secundários. Por exemplo, ainda hoje comentava isso com uma jornalista do Biosfera, que vai-se desenvolver uma vacina à pressa.
se a vacina faz com que as pessoas fiquem inférteis ou ganhem um cancro. Isso é um efeito secundário que só se conseguirá avaliar depois ao longo do tempo. Mas, Filipe, há aqui uma questão muito interessante. Já estamos a receber perguntas, o que é ótimo, quer dizer que esta sessão vai ser altamente participada, mas neste momento temos um governo muito focado a tentar fazer frente ao colapso das empresas, criando linhas de financiamento, linhas de apoio às famílias que deixam de trabalhar e têm que estar em casa com os filhos. Há aqui um passivo financeiro social muito grande, para, no fundo, dar conta do prejuízo que esta paragem está a causar. Mas aqui a Edith Felgueiras, que é uma espectadora muito atenta destas sessões, hoje manda-nos aqui uma pergunta que nos faz pensar e refletir. Será que por estes dias estamos a assistir à redescoberta da importância da ciência? Poderá este reconhecimento dar aso, finalmente, à reformulação do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, aumentando o seu financiamento? Eu diria que neste momento estamos todos a pensar em aquilo, a hierarquizar a nossa escala de prioridades, não é? Ou seja, acho que toda a gente já percebeu a importância da imprensa livre, independente e séria, mas ainda ninguém percebeu que é preciso pagar por ela. E no caso da ciência, será que as pessoas perceberam, comentávamos na segunda-feira, por exemplo, o apoio público ao Serviço Nacional de Saúde e aos médicos, mas a ciência que dá as respostas que os médicos vão aplicar? Vamos ter mais apoio público e mais financiamento do Estado? Pois, essa é uma boa questão. Bem, nós cada vez mais eu penso que aprendemos com aquilo que o passado nos mostra. Provavelmente nós aprendemos de uma forma às tantas um pouco mais lenta do que aquela que deveria acontecer. E, portanto, se realmente o Sistema Científico e Tecnológico Nacional tem tido algum apoio, tem tido financiamento, que sem dúvida é relevante para, pelo menos pensando no contexto de Portugal e na dimensão que Portugal tem, e nós vemos que temos Fibernamics é um exemplo, mas temos por aí abaixo outros exemplos muito interessantes de grupos de investigação, de centros de investigação. Temos agora um conjunto de medidas que nós percebemos que elas são esporádicas, não podemos dizer que sejam de outra forma, até porque elas são para acudir, entre aspas, aquilo que são necessários em termos de resultados imediatos. São necessidades emergentes. Emergentes, completamente. Portanto, financiar necessidades. Nós precisamos de máscaras, portanto, temos que financiar quem possa produzir máscaras rapidamente e em grandes quantidades. Agora, isto obriga a um pensamento muito mais globalizado, portanto, obriga a uma estratégia definida daquilo que é as orientações e as vocações também políticas que nós temos, não só em Portugal, mas principalmente, para o contexto daquilo que é o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o Sistema de Investigação e Inovação. E, portanto, não há dúvida que isto aqui veio dar mais importância à ciência, penso que sim. Veio nos obrigar a refletir mais sobre o contexto da ciência, porque todos nós estamos a falar sobre estes temas todos os dias, não é? E todos nós parece que acabamos por, em determinados contextos diariamente, acabar por começar a falar sobre termos mais técnicos, sobre as máscaras, o que é uma máscara, portanto, o que é uma viseira, portanto, que funções é que tem, portanto, cada um de nós, portanto, começa a ouvir e começa a informar e, portanto, começa a falar sobre ciência, e isso é bom porque despoleta a nós um raciocínio nestas áreas e obriga-nos, portanto, a trabalhar a ciência. Agora, isto tem que vir do topo, tem que vir de cima, não é? Portanto, isto tem que ser uma estratégia coerente, tem que ser algo que seja definido de forma pragmática. É claro que nós tivemos, por exemplo, há bem pouco tempo, há 3 anos atrás, tivemos já aquilo que foram definidos como os 17 objetivos das ODS, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, que são uma visão comum, como dizem, para a humanidade e portanto, para aquilo que é o contrato social entre os líderes mundiais e os povos, onde se fala muito sobre estas questões da investigação na vertente da sustentabilidade.
Agora, nós temos que passar um pouco mais daquilo que são também contextos, não vou dizer teóricos, mas estratégicos para a prática. Penso que Portugal se deve focar em áreas onde realmente tem competências e em domínios onde realmente já trabalha bem, e nós sabemos que trabalha bem. E isso tem que vir de cima do topo. Se isso vai proporcionar o aumento do financiamento ou não, não sei o termo mais adequado de o dizer, mas provavelmente, infelizmente, isso depende muito de características políticas, não é? E das condições políticas que tivermos em Portugal e das pessoas que estiverem à frente desse contexto político. Em teoria, podemos acreditar que sim, a população está mais acordada para esta pertinência, para essa necessidade, precisamos da vacina com urgência. No entanto, também sabemos que desconhecemos como é que vamos estar daqui a um ano, se a economia estará numa ruína, se não regressará à austeridade e se... Nós não sabemos como é que vamos estar daqui a um mês, não é? Essa é a grande... E como a ciência tem os seus timings, esse pode ser o seu calcanhar daquilo também. Ou seja, o governo apostar em medidas de maior emergência social e nesse aspecto a ciência ficar um bocadinho na gaveta. Mas temos aqui mais perguntas, até porque as várias questões que estão aqui a chegar estão todas elas muito focadas na capacidade que a ciência pode vir a ter para até ter poder preditivo e de prevenção de que este cenário se possa repetir. Uma das questões que terá chegado aqui através do Facebook, que o Ivo Cruz acabou de me enviar há pouco, é expectável que esta pandemia provoque uma recessão económica. Será o setor de investigação e desenvolvimento um dos mais afetados? No fundo está em linha com o que estávamos a dizer agora. Não deveria esta pandemia potenciar ou contribuir para um investimento maior e mais forte na investigação, pois no fundo é o que permite aos governos, organizações e empresas estar um passo ou dois à frente e terem alguma capacidade preditiva. E eu acrescentava aqui uma coisa, que vamos acreditar que muitas das crianças que estão a estudar a partir de casa e que já sabem muito bem pronunciar coronavírus, crianças de 3, 4 anos, algumas e até as que estão no ensino básico, que provavelmente até este pode ser um momento inspirador em que poderão se decidir, não, eu quero ser infecciologista, quero seguir ciência. Isto aqui, sim. As possibilidades também são grandes nesse aspecto, não é? Sim, vamos ver. Em primeiro lugar, é claro que se a investigação e todo este processo, portanto, de quem trabalha nesta área da investigação e, portanto, num contexto mais científico, se vai ser afetado ou não por esta pandemia, é uma própria dúvida que também eu penso que os responsáveis das instituições, das entidades, como é o meu caso, também o têm. Portanto, é algo que nós temos que ir avaliando semana a semana e temos que ir definindo estratégias para que isso não aconteça. É claro que é um princípio lógico e é inerente que quando surgem este tipo de situações, catástrofes, pandemias, neste caso, nos vamos recorrer daquilo que são os fundos públicos que existem, não é? Agora, também temos que ter consciência, e isso não vou dizer que é primitivo, mas é inerente, que a prioridade vai sempre para aquilo que é o contexto da empregabilidade, para aquilo que é o contexto social, não é? Uhum. E, portanto, não se pensa logo, imediatamente, portanto, na ciência, não é? Na investigação e desenvolvimento. Nós vimos que as primeiras medidas que foram aplicadas foram logo para a proteção das empresas, portanto, dos contratos de trabalho, para a proteção daquilo que era a empregabilidade, para evitar o desemprego, etc. E, portanto, não se falou em ciência, não é? E, se fizermos uma comparação com aquilo que foi aplicado pela União Europeia, com os princípios do que foi aplicado pela União Europeia e com aquilo que foi previsto pelos Estados Unidos, por exemplo, evidenciamos logo aí algumas diferenças nas tendências de utilização daquilo que são os fundos de reserva que foram constituídos por este tipo de situações. E, portanto, eu, na minha opinião, acho, e tenho muitas dúvidas, que aconteça algum impacto na investigação e no desenvolvimento que vai existindo em Portugal e, portanto, na ciência. E, portanto, acho que vamos conseguir ter uma estabilidade para quem está neste momento a trabalhar neste setor e para as instituições e para as pessoas em si.
já existir, já foram lançados esta semana alguns apoios, né, para essas áreas, para a ciência. Portanto, na segunda-feira passada foram lançados alguns apoios publicamente para essa área. E, portanto, eu acho que agora, eles vão continuar a surgir, esses apoios, e, portanto, eu penso que a investigação em ciência não vai ser afetada. Agora, voltando um pouco à questão inicial, é se realmente vai existir uma continuação destes apoios, um reforço, se vamos pensar que realmente esta questão das pandemias, da questão da proteção da nossa saúde, etc., será uma aposta, se será uma aposta que existe em termos de apoios, de apoios, de financiamento para a área da investigação. Também temos que ter aqui um... Desculpa interromper. Queres só ia terminar dizendo que temos que ter aqui em consideração também que há aqui um contexto que tem existido uma adaptação de Portugal, uma mutualidade em Portugal bastante importante e relevante. O H2020, o Horizonte 2020, portanto, tem um pilar direcionado para a saúde, exclusivamente direcionado para a saúde, e Portugal tem, nos últimos anos, participado mais ativamente nesse pilar. E, sem dúvida, que nós temos que criar este contexto de multidisciplinariedade, que é algo que Portugal desenvolveu nos últimos anos, mas ainda está, portanto, residualmente desenvolvido. É algo que tem que se incrementar e, portanto, quer a competição, quer a colaboração entre as instituições de investigação é muito relevante e é muito importante. Vimos isto agora na questão das vacinas, não é? Os grupos farmacêuticos e os grupos de investigação que se juntaram para desenvolver as vacinas. E isto tem que continuar a acontecer no futuro, que é para existir sinergias e que é para existir também um foco dos financiamentos. Portanto, não pode ser cada um ter a sua casinha, ter o seu laboratóriozinho e fazer a sua investigação. Portanto, tem que existir aqui uma competição, mas também uma colaboração interativa. E isso é muito relevante para também que quem define a estratégia, seja a nível nacional, seja a nível internacional, possa focalizar os seus apoios de investimento. E, portanto, isso seja também um meio facilitador para não divergir esforços. Filipe, há aqui uma questão do Facebook que, no fundo, estará da mesma maneira que nós, cidadãos normais, aliás, normais no sentido que não estamos a fazer ciência, somos cidadãos comuns, mais por aí, temos que lidar com os nossos layoffs. Não está a existir layoffs nos laboratórios, porque os projetos são financiados de outra maneira, e a grande questão aqui que se coloca é, com a crise que se avizinha e que deverá ser pior que a de 2008, começa a falar-se na epidemia dos investigadores desempregados. Poderá ser mesmo assim? Vamos primeiro no curto prazo. Quem tem os seus contratos a terminar daqui a 1 ano, 2 anos, à partida não terá que se preocupar. Quem, à partida, está à espera de resposta para bolsas de doutoramento, pós-docs, projetos de investigação, será que vale a pena olharem para a realidade que temos à nossa volta e reorientarem o foco da investigação para que sejam trabalhos que vão, de facto, estejam mais orientados pelas necessidades experimentes que estamos a sentir agora? Sim, sem dúvida. Temos que ter em consideração que, apesar daquilo que eu estava a dizer, que eu acho que realmente não vai existir desemprego científico, como essa questão que se possa ser colocada, e eu acho que não vamos ter uma epidemia de investigadores desempregados, acho que isso não vai acontecer, mas temos que ter uma noção de que as instituições e os organismos, como a ATEC Minho, a Universidade do Minho, todas as interfaces, centros de investigação, etc., vão ter processos, não vou dizer mais burocráticos, mas processos mais lentos. E, portanto, a contratação de doutorados, as bolsas de investigação vão, sem dúvida, continuar a existir. Acho que não existem dúvidas sobre isso, mas vão existir atrasos. E, portanto, mesmo que em algumas fases se demonstre que há celeridades nos processos, e eles, de alguma forma, em algumas vertentes, vão acabar por ficar um pouco desfasados do tempo. E esses atrasos, não vou dizer que haja muita solução para eles. Portanto, quer queiramos, quer não, vários contextos. O contexto do teletrabalho
Nós ainda não conseguimos ter, talvez um pouco devido à nossa cultura latina, digamos assim, não conseguimos ter a mesma produtividade no teletrabalho que temos no contexto presencial. Portanto, isso é Mas algo que eu tenho... talvez seja um bocadinho prematuro tirar essa conclusão, Filipe. Olha que não sei. Eu ia concluir só dizendo, tenho evidenciado isso ao longo das últimas semanas. Agora, se isso vai mudar no futuro, esperemos que sim, não é? E esse é um dos desafios que nós temos que colocar em cima da mesa, não é? Há muitas empresas que estão a descobrir que isto, no fundo, foi o que teve que ser, teve muita força, não houve alternativa, mas a verdade é que há muitas empresas que estão a chegar à conclusão, foi a queda de alguns mitos. Em algumas áreas, não direi que são todas, é óbvio que a gaspiadeira que trabalha na linha Fabril de uma empresa de calçado não vai poder gaspiar a partir de casa, ou o metalúrgico que trabalha numa Cilampos a fazer panelas não vai poder ter a maquinaria em casa. Mas em algumas áreas em que o networking é mais criativo, embora, como tu bem dizias há bocado, vá faltar sempre aquela proximidade, aquele toque, aquele café, aquele almoço onde surgem os momentos de eureka, e de facto é inevitável, nós estamos programados para sermos seres sociais e em constante interação, mas a verdade é que há muitas empresas que estão a começar a ponderar, encarar o teletrabalho como uma forma de premiar os trabalhadores. Não é? E com menor impacto ambiental nas locações. Nós não podemos esquecer que nós somos um ser de hábitos. O ser humano é uma espécie de hábitos, não é? E o nosso hábito, na maior parte dos casos, ok, é claro que já acontecia em algumas organizações o teletrabalho, mas na maior parte das organizações o teletrabalho não era e não é um hábito. E, portanto, essa adaptação e essa mudança vai demorar tempo. Ok? Portanto, e por isso é que eu dizia, a produtividade atualmente não é a mesma. Se daqui a 3 ou 4 meses vai ser, pode ser que o sim. Temos que avaliar, ir avaliando e temos que nos ir adaptando. E provavelmente aquilo que eu penso que vai acontecer nos próximos meses é que vamos ter um misto, não é? De teletrabalho e um misto, portanto, de trabalho em regime de turnos ou algo similar. É o que vai acontecer nos laboratórios, provavelmente. Sim, portanto, horários distintos, trabalhos em horários distintos, regime de teletrabalho, regime de turnos. Eu penso que é isso que vai acontecer, isso já está a acontecer em algumas instituições e penso que no meio científico terá que ser essa a estratégia a utilizar e terá que ser esse o modelo a implementar. Porque a verdade é que estamos todos com vontade de regressar à normalidade e estávamos todos com esperança de que maio fosse o mês desse regresso, mas as pessoas também não são parvas, não é? Ou seja, vemos eventos públicos como o Rock in Rio a ser adiado. Vermos, por exemplo, a própria responsável pela Direção-Geral de Saúde dizer casar este ano, sim, mas a festa fica para o próximo. Isto ainda ao encontro aqui da pergunta da Joana Capela, que diz, obrigada, agradece os esclarecimentos, e ela questiona, será seguro voltarmos à normalidade em meados de maio, como tanto temos ouvido? Isto é wishful thinking. Temos mesmo que ter consciência que este ano é um 2020 que é para o teto? É um 2020 de adaptação, de mudança, de contexto distinto. Sem dúvida que termos aquilo que tivemos no passado, portanto, com estar em locais com um número elevado de pessoas simultaneamente, não será possível nos próximos meses. Não sei se em outubro, se em novembro já será possível, tenho algumas dúvidas. Agora, estarmos em interação num espaço, 20 ou 30 pessoas devidamente protegidas, com máscaras, devidamente protegidos, portanto, com as regras que a Organização Mundial de Saúde aconselha, eu acho que sim, isso é possível. Percebendo claramente e existindo um rigor também por parte das pessoas de que quem tem que realizar os seus períodos de quarentena os realize, portanto, existindo toda essa prevenção de cada uma das pessoas e sendo inerente a cada um desses casos, isso eu acho que será possível. Agora, termos esses eventos de maior dimensão com um número mais elevado de pessoas, um número maior, certamente que nos próximos meses isso é impossível de existir. Não vejo condições para que isso aconteça. O cenário que tem sido ventilado na imprensa é de facto um mundo distópico. É ir ao cinema e estar a 3 cadeiras ou 2 cadeiras de distância da pessoa que está ao teu lado, à frente e atrás.
e é ir ao futebol e estarem pessoas despertas por um auditório enorme. Acaba por ser... Nós temos que ver agora, para essas organizações. E a hora de ponta, como é que vai ser? Deixamos de não há ideia das sardinhas em lata no autocarro, porque as sardinhas morrem todas com o vírus, não é? Sim, é claro que há aqui outro contexto que eu acho que vai acontecendo, porque, quer dizer, como eu digo, nós somos uma espécie de hábitos e aquilo que nós temos de percepção é que este portanto, de vírus, o nosso organismo e, portanto, o nosso ambiente também se vai habituando a ele, não é? E provavelmente por isso é que também existem... Nós não sabemos quantas pessoas estão infectadas, não é? Não sabemos porque há muitas pessoas que provavelmente estão infectadas assintomáticas, não é? E, portanto, existirá aqui também um processo de adaptação do nosso organismo ao vírus e provavelmente, possivelmente, acredito eu, que daqui a uns meses ele poderá realmente ser aquilo que é para nós uma gripe ou algo semelhante, não é? E, portanto, passarmos por termos alguns sintomas, mas não termos aquilo que é as urgências e aquilo que são os processos mais complexos que existem atualmente. Até porque, segundo o que os especialistas dizem, ele, portanto, tem poucas mutações, não é? E, portanto, se ele tem poucas mutações, existirá uma adequação ao nosso organismo mais rapidamente. Agora, em todo o contexto que existe, realmente, eu penso que essa situação, a ciência só por si atualmente não consegue dar respostas concretas de quando é que poderemos ter esse tipo de eventos como o Rock in Rio, como é que poderemos ter os casamentos, portanto, todos juntos. Se será daqui a 2 ou 3 meses, se será daqui a meio ano, se será daqui a 1 ano ou 2. Importa, sobretudo, utilizar os mecanismos de prevenção que são sugeridos e que existem, não é? E, portanto, importa que a ciência possa contribuir para que no futuro possamos aplicar esses mecanismos de prevenção muito mais rapidamente para evitar que pandemias como esta possam ter efeitos tão negativos, digamos assim. Há aqui uma outra questão que também já foi colocada pelo Ricardo Zoca, que nos leva a olhar para a ciência como um conjunto de factos que não deveriam, à partida, ser discutíveis. E o que é certo é que em algumas sessões neste Fibernamics Impulse houve momentos muito, muito acalorados onde a ciência se opunha um bocado a opiniões que poderiam não ser interpretações um bocadinho discutíveis dos factos e dos números. E aquilo que o Ricardo aqui diz é como é que a ciência pode combater a onda de desinformação, desacreditação da pseudociência que surge nestes tempos da pós-modernidade. Não deixa de ser curioso que nesta pós-modernidade ainda há terraplanistas. E o Fernão Magalhães já deu a volta ao planeta há alguns séculos. É verdade. Isso, a questão aqui é como é que conseguimos... Eu acho que a imprensa tem tido esse esforço, mas como é que a própria ciência também pode, de alguma forma, reiterar a sua independência, o seu rigor e a sua visão factual e rigorosa? Claro. Por acaso é engraçado que tinha na semana passada, na sexta-feira, ao início da tarde, estava aqui em teleconferência com um grupo de investigadores da Escola de Medicina da Universidade, da Escola de Medicina e a Escola e DSI, Departamento de Sistemas de Informação da Universidade de Minho, no sentido de construir uma plataforma de informação técnica nesse sentido. Portanto, tivesse apenas informação perfeitamente validada do ponto de vista científico e fosse factual. Portanto, não fosse as fake news ou algo semelhante, como se chama. Agora, é claro que isso não é um processo fácil. Portanto, temos alguns exemplos. Nós temos o Wikipédia, por exemplo, que já tem algumas, digamos assim, algumas restrições. A forma como se coloca lá a informação, ele já diz se vem de fontes fiáveis ou não. Portanto, há ali algumas situações que já são controláveis. Agora, isso é outra boa questão. Portanto, mas existem já algumas ferramentas que têm sido trabalhadas por algumas instituições. Mas ao nível da área das TIC, dos sistemas de informação, existe muita investigação que se pode fazer a esse nível, portanto, controlando a informação que vai sendo partilhada,
confrontando a informação que vai ser feita, que vai ser sendo realizada entre investigadores. Agora, voltando um bocadinho atrás, como é que a ciência faz isso? Por exemplo, nós na área da saúde, nós temos a validação de medicamentos, de fármacos. Acontece como? Quando são novos fármacos, portanto, fármacos que ainda não estão patenteados. Como é que isso acontece? Ao longo de 2, 3, muitas vezes 4, 5 ou até mais anos, temos em conferências internacionais, em artigos científicos, publicações que vão sendo refutadas, que vão sendo analisadas, que vão sendo contrariadas e que vão levando a uma uniformização da informação que vamos obtendo. E, portanto, só que isso, como eu estava a referir, demora alguns anos. Portanto, até chegarmos à informação concreta e que é, pelo menos, fiável e que pode estar comprovada. E, portanto, criar esses mecanismos e essas ferramentas que basicamente cortam e eliminam a informação, que é uma desinformação, não é uma informação, portanto, acaba por ser agora novos desafios. E é claro que o que é que nós vamos fazendo? Basicamente, vamos acreditando naquelas fontes que para nós são mais fiáveis. Vamos acreditando, provavelmente, nos órgãos de comunicação social que nós temos, que achamos que são mais fiáveis, não é? É mais por um mecanismo de percepção do que por um mecanismo mais inteligente, digamos assim. Porque a percepção não podemos dizer que seja uma ferramenta assim tão inteligente quanto isso. Filipe, uma outra questão que também já está aqui e que também te queria colocar, mas que, entretanto, o professor Raul Fangueiro trouxe para aqui, para o nosso fórum, que é basicamente relacionado com a questão do horizonte 2030. Estamos aqui a discutir o que é que vai acontecer, se vai haver ainda mais dinheiro, se vai dar ainda mais importância à ciência. Pois a questão é, que ele coloca é, considerando as alterações impostas por esta pandemia, prevê-se alguma revisão ao Programa Europeu Horizonte Europa? Eram 100 mil milhões de euros, se não estou em erro, para estes 10 anos. Eram muitos milhões juntos. Será que esta verba será ainda mais reforçada depois de termos enfrentado este dilema? Pois, é assim, o Horizonte Europa está neste momento, não foi definido o orçamento, foram definidas as linhas de investigação base, está neste momento em discussão pública aquilo que são as temáticas e os grupos setoriais que vão trabalhar, portanto, os diferentes tópicos que basicamente são muito semelhantes àquilo que era o Horizonte 2020. Provavelmente, acredito que nesta discussão pública, que terá que estar finalizada até outubro, novembro, que é o que está previsto, haja aqui um foco maior, portanto, nesta área. Também temos uma diferença agora no Horizonte da Europa relativamente ao Horizonte 2020, ou pelo menos uma diferença que em certa medida já estava incluída no Horizonte 2020, mas que não foi aplicada, digo eu, da forma mais adequada, que é o Horizonte Europa está previsto, portanto, para um horizonte temporal de 7 anos, mas tem previsto as revisões de 2 em 2 anos. E essas revisões de 2 em 2 anos estão previstas, podem possibilitar, portanto, estas mudanças e estas necessidades de reafetar quer verbas, quer temáticas de investigação. Portanto, estamos a falar quer de valores, quer dos tópicos de investigação. Agora, não sei se nesta base inicial que vai ser lançado, mas penso que sim. Até porque isto está na ordem do dia, não é? Nós ligamos a televisão e passamos o dia a ouvir a falar sobre a pandemia, portanto, não temos dúvidas, nos canais mais generalistas, não temos dúvidas de que, e eu acredito que existirá uma discussão pública que vai levar com que exista um reforço da dotação para estas áreas. Não estás pessimista de que parte do dinheiro disponível para investigação seja realocado para tapar outro tipo de buracos? Nomeadamente, apoiar... Achas que isso não vai acontecer? Não, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que até poderá, de certa forma, existir um reforço dos 100 milhões que foram definidos, até porque esse reforço, em certa medida, já estava previsto existir, com a revisão de 2 em 2 anos. Agora, pronto, vamos ver se existirá um reforço ou não. Podendo ou não algumas áreas ficarem debilitadas, mas eu penso que não. Penso que existirá aqui uma coerência nessas questões. Muito bem.
Filipe, entretanto, há bocado já tínhamos falado um bocadinho disso. Tu achas que, no meio disto tudo, a investigação fundamental de base pode perder relevância quando face à chamada investigação mais focada em problemas concretos? Sim, a investigação mais aplicada. É assim, nós temos que perceber que Portugal nunca foi um país com muita investigação nessa área. Nós sempre estivemos mais direcionados para a investigação aplicada. Portanto, aliás, isso acontece em todos os países latinos, normalmente, provavelmente também por questões de cultura. Agora, temos, e mesmo no Norte, temos centros de investigação que estão numa investigação mais inicial, portanto, com TRLs mais baixos. Penso que essa investigação não vai ser deixada de lado. Portanto, é claro que atualmente o contexto é: vamos fazer esforços na investigação mais aplicada porque queremos novos processos, novos produtos daqui a 2, 3 meses, meia dúzia de meses, 1 ano no máximo no mercado. E, portanto, o foco é a investigação aplicada, sem dúvida. Mas eu penso que vai continuar a existir, até porque os apoios à investigação mais inicial, mais fundamental, são apoios que são definidos mais a longo prazo. E como são definidos mais a longo prazo, são apoios que são estrategicamente mais pensados. E, portanto, eu acho que eles nunca vão deixar de existir, até porque eles fazem falta. Porque senão a investigação aplicada não consegue ir a obter conhecimento para utilizar esse conhecimento e aplicá-lo num contexto mais operacional na sociedade. E eu acho que isso não vai deixar de existir. Agora, é claro que coloca-se aqui uma questão importante naquilo tudo que temos vindo a falar. Vai existir reforço de verbas, certamente que há algum reforço de verbas. Agora, potencialmente, alguns investigadores de algumas áreas poderão ficar sem verbas, poderão ficar sem dinheiro. Essa poderá ser uma realidade. E isso poderá ser residual, mas mesmo sendo residual, vai ser evidenciado. Portanto, vai ser evidenciável que isso vai acontecer. Poderão ficar a perder e... Sim. Entre outras... entre outras áreas, não é? Que já são áreas que atualmente não é dada tanta relevância e provavelmente menos relevância ainda vão deixar de ter. Vamos aqui partilhar uma resposta, um comentário do professor Raul Fangueiro, aliás, é a resposta à tua resposta. Diz ele que a resposta do sistema científico português à pandemia, ele acredita que tem sido reativa e desarticulada no início, com base, sobretudo, no voluntarismo de investigadores e de instituições. E sim, parece factual e taxativo que, no fundo, cada um foi puxando para seu lado. Existem medidas previstas para uma melhor articulação do sistema científico, considerando o que estamos a aprender com esta pandemia? Que instituições deverão liderar esse processo? Eu quase que arriscaria dizer que a plataforma Fibernamics poderia perfeitamente liderar esse processo. Tem aqui vários players, vários agentes. Certamente haverá outras plataformas Fibernamics por aí. E será articular as plataformas entre plataformas. Mas o que é que tens a dizer sobre este comentário? É uma questão bem colocada, faz todo sentido. Bem, sem dúvida, nós temos será a FCT? Vamos lá ver. Nós temos aqui um contexto de base e que normalmente volta a questões políticas que é um bocadinho desconcertante e que provavelmente Portugal tem que pensar em mudá-lo também um pouco. Que é o seguinte: em primeiro lugar, há aqui um aspecto positivo, que é está a ser feito um mapeamento das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Portanto, esse mapeamento está a ser realizado por uma comissão que foi criada. Foi promovida essa comissão com um conjunto de interlocutores que estão a realizar o mapeamento no sentido de definir que competências é que cada sistema científico tem e em que áreas é que pode... Esse inventário não existe?
Já existe, está a ser atualizado. Portanto, está a ser atualizado até porque quando ele foi feito, e com alguma razão, ele não foi feito da melhor forma. E eu concordo. Não foi feito da melhor forma, até porque foi feito muito recentemente. Foi feito em 2000, recentemente, entre aspas, em 2016. E agora em 2020... E ele em 2020 está a ser revisto. Portanto, já existiram algumas reuniões, já existiram inquéritos às instituições. E ele vai envolver, ou seja, entidades públicas e privadas, o que se passa nas faculdades, certo, o que se passa nos centros de investigação privados. Entidades públicas e privadas, sim. Qual é a grande problemática que eu acho que nós temos aqui? Em primeiro lugar, e por isso é que eu falava da raiz do problema, que é, e falava no contexto político, é que nós temos aqui 2 ministérios que intervêm neste mapeamento e 2 ministérios que intervêm nestas instituições, que é o Ministério da Economia e o Ministério do Ensino, da Ciência e Tecnologia. E isso não é fácil de gerir, percebemos logo. Até porque depois nós vemos as instituições que estão abaixo e vemos a FCT, vemos a ANI e o IAPMEI, por exemplo, e vemos que a ANI é participada pelo Ministério da Economia e pelo Ministério portanto, da Ciência e Tecnologia. E logo aí temos uma problemática enorme na gestão de verbas, na gestão da estratégia, na implementação da estratégia. E, portanto, esse contexto não facilita, portanto, que possa realmente existir aqui uma articulação do sistema científico que possa ele próprio ser mais, digamos assim, mais articulado, possa ser mais eficiente e possa ser mais prático. E eu, quando tivemos a primeira reunião do mapeamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, agora em 2020, 2019, porque foi em dezembro de 2019 a primeira reunião, e eu apreciei bastante, gostei bastante da forma como foi planeado todo o trabalho. Vamos ver os resultados finais e o trabalho que está a ser desenvolvido, porque realmente espero que isso provoque uma articulação maior, porque realmente aquilo que o professor Rolf Engueiro referiu, que foi muito reativa e desarticulada, é uma verdade. Convencionalmente também isso é o que acontece quando nós temos contextos que nós não estamos habituados, como é o caso de uma pandemia. Agora, ainda a esta altura, a não ser as medidas que foram lançadas na passada segunda-feira, não proporcionam que exista essa articulação. Novamente, estamos a basear muito no voluntarismo dos investigadores e das instituições. E, portanto, essa partilha e essa cooperação, novamente, não está, provavelmente, a ir de encontro àquilo que era necessário. Penso que temos que ir à raiz do problema, ao contexto que eu estava a referir, de termos as organizações como a ANI, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e o IAPMEI, portanto, geridos por ministérios diferentes, e isso não facilita o processo aplicacional e o processo de implementação de uma estratégia que realmente seja articulada e que provoque aqui dinâmicas que sejam muito articuladas e que sejam muito proativas para aquilo que são as necessidades. E, entretanto... Agora, só para acabar de responder, que instituições deverão liderar este processo? É assim, há uma coisa que eu espero que não aconteça, que é surgirem novas instituições, porque, infelizmente... Mais burocracia. Nós temos, muitas vezes, o efeito cogumelo em Portugal. Não vou falar dos edifícios brancos, não vale a pena, mas nós muitas vezes temos a questão dos cogumelos que vão nascendo, e eu espero que não surjam novas instituições a liderar esses processos. E espero é que exista uma estratégia entre estas instituições que seja mais articulada. Por exemplo, a Agência Nacional para a Inovação não poderia absorver essas competências? Sendo que está entre 2 ministérios, teria informação... A agência, daquilo que eu tenho percebido, ela funciona muito para divulgação do desempenho da inovação nacional. É mais no sentido de promoção do que propriamente outra coisa. Mas, lá está, ou a ANI ou o IAPMEI, uma destes 3 organismos que mencionaste, ganhasse a missão de ser uma espécie de, olha, Facebook dos Facebooks, reunir as plataformas como o Fibernamics, todas as outras plataformas vigentes nas universidades. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser, é um trabalho que tem de ser desenvolvido, sem dúvida, e é um trabalho
A minha expectativa na participação das reuniões desta comissão que foi criada é que isso que isso venha a acontecer e, portanto, realmente este mapeamento conduza a uma interação maior, porque realmente eu tenho dúvidas que se consiga ter isso, ou seja, consiga-se ter uma única instituição, o IAPMEI, a ANI, seja qual for, a liderar este processo. Vai ser muito difícil de se conseguir isso. Porquê que vai ser difícil? Porque temos estas instituições criadas e enraizadas no contexto científico e tecnológico nacional há muitos anos. E, portanto, colocamos aqui novamente o contexto de adaptação e de mudança. Portanto, deixar uma delas de existir é um contexto de mudança e de adaptação muito radical, provavelmente, e muito complexo em termos políticos disso acontecer, não é? Pronto, é claro que se realmente vamos conseguir, mesmo com o funcionamento que está a existir atualmente da ANI e do IAPMEI, termos essa melhor articulação, vamos ver. Espero que este mapeamento, pelo menos, surgem resultados mais proveitosos do que aquele que resultou de 2016, porque realmente penso que não foi muito confortável e não teve bons resultados. E atenção que este mapeamento que está a ser realizado também está a ser realizado nesta altura e previsto para finalizar antes do final do ano, também com um objetivo fulcral, que é definir o próprio financiamento dessas instituições e definir de que forma é que elas podem concorrer, quer, portanto, aquilo que é o novo QCA, portanto, o novo quadro comum de apoio para Portugal, quer aquilo que está a ser a estratégia do Horizonte Europa, que está a ser construída. E, portanto, esse mapeamento vai contribuir também para que essas organizações estejam mais alinhadas para concorrer a esses incentivos que vão existir. Filipe, antes de avançar para mais uma pergunta que aqui tenho de Algibera para te colocar, temos aqui o comentário do Carlos Neves. Olá, Carlos, seja bem-vindo novamente. Carlos Hugo e Filipe, concordo com o comentário do Raul Fangueiro. O Sistema Científico e Tecnológico Nacional precisa de orientação e articulação a nível macro. Poderia utilizar-se o conceito de áreas de missão, que está presente no novo Horizonte Europa, para definir as prioridades de investigação e desenvolvimento tecnológico. Isso criava um referencial estratégico para os diversos atores do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e compensava a desarticulação endémica das nossas instituições públicas. Pois é, verdade. Realmente o Horizonte Europa apresenta aqui um conceito reformulado das áreas de missão que é relevante. Agora, a questão aqui é como é que nós temos que ter aqui um contexto que é também fundamental, que é a multidisciplinariedade, com esta vertente das áreas de missão. E, portanto, este conceito das áreas de missão está interligado no Horizonte Europa, mas a realidade é que ainda não foi transposto para aquilo que é o panorama dos quadros financeiros plurianuais que os diferentes países da Europa têm. É algo que realmente poderia ajudar a criar um referencial estratégico. Como eu estava a referir, o mapeamento que está a ser feito para as entidades do Sistema Científico e Tecnológico está a seguir um pouco este conceito das áreas de missão e, portanto, daquilo que são as competências e o core, um pouco mais visto do ponto de vista empresarial até das instituições do Sistema Científico e Tecnológico. Ou seja, estamos a tentar tornar as instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional um pouco mais com um modelo empresarial e um pouco mais orientadas para aquilo que é o modelo empresarial. E é o que nos traz este conceito das áreas de missão. Realmente poderá, sem dúvida, proporcionar esta melhoria da desarticulação que existe atualmente entre as instituições públicas. A questão é que, volto novamente a referir, se nós não formos à raiz do problema, as questões que evidenciam a vertente política, e nós nos conseguimos concentrar numa estratégia que seja... Agora, por acaso, o contexto, nós tínhamos para o H2020, tínhamos o GPPQ, portanto, o Gabinete de Promoção do Programa Quadro,
que juntou-se, portanto, e agora está integrado naquilo que é a ANI. Já foi um passo relevante, porque permitiu integrar e permitiu, portanto, criar aqui sinergias e integrar tudo no contexto da ANI, portanto, projetos nacionais e europeus. E isso já foi um passo relevante que nos últimos anos se criou. Aquilo que acontece é que realmente estas mudanças vão acontecendo muito gradualmente. Do ponto de vista estratégico, há uma diferenciação muito grande da definição da estratégia para a sua implementação. Ou seja, nós normalmente temos uma definição da estratégia para implementar determinadas ações que depois acabam por ser implementadas passados 4 ou 5 anos. E, portanto, quando elas são implementadas, o impacto já é totalmente diferente, a forma de implementação já é totalmente diferente. E isso realmente leva a que o contexto de desarticulação depois surja em muitas variantes, quer quando estamos a construir um projeto, quer quando estamos a operacionalizar o próprio projeto. Aliás, isso acontece quando nós vemos que os timings de aprovação de eventuais projetos de IDEA são muito longos. Muitas das vezes, quando estamos à espera 7, 8 meses, às vezes 1 ano, por um resultado de uma candidatura de um projeto de IDEA, quando temos o resultado, muitas vezes aquilo que nos propomos desenvolver, às tantas já está fora do contexto daquilo que é a necessidade que o mercado apresentava quando nós fizemos a candidatura. Temos o risco de que alguém tenha sido mais rápido do que nós, não é? Corremos o risco que alguém tenha sido mais rápido que nós, nem tenha feito sequer uma candidatura e, portanto, seja operacionalmente já a trabalhar. Nós temos agora um contexto. As medidas que foram lançadas segunda-feira, o que está previsto, quer para a vertente empresarial, o inovação produtiva, como se chama, quer para a vertente dos projetos de investigação e desenvolvimento, está previsto um tempo útil de avaliação das candidaturas de 10 dias. Isso é uma revolução completa. Completamente. E, portanto, vamos ver se esses 10 dias são cumpridos. E se esses 10 dias forem cumpridos, pode ser uma boa experiência para no futuro termos processos de candidatura mais simples, mais eficazes e que sejam muito mais rentáveis para todas as organizações que participam neles. Nós estamos sempre a falar da simplificação, portanto, daquilo que é os quadros comunitários de apoio e as candidaturas. Isto foi uma boa simplificação, o processo de candidatura é muito mais simples, a decisão, portanto, está prevista em 10 dias, vamos ver se acontece e isso vai ter um impacto relevante, sem dúvida. Agora, esperemos que esses 10 dias não tenham surgido só porque estamos num efeito de pandemia e precisamos de resultados rápidos, não é? Esperemos que isso seja uma lição aprendida. Se o Paulo Novaes estivesse, não sei se o Paulo estará aqui nesta sala, por acaso, acho que não, mas se o Paulo, que esteve ontem aqui a falar sobre inteligência artificial, certamente se houvesse um algoritmo para avaliar mais rapidamente os... Ele desenvolveu, de certeza, isso. Ele desenvolveu, de certeza. Só, muito rapidamente, estamos mesmo na reta final, mais uma vez, mais uma sessão que passa a correr, porque, de facto, isto são boas conversas, são como as cerejas e os temas acabam por aparecer uns a seguir aos outros. Acrescentar aqui só umas questões, uns comentários. António Ricardo Pimentel de Oliveira pergunta: questões que parecem, ora, nos chamar a atenção, tocam as vulnerabilidades frente ao Covid-19, decorrentes das desigualdades sociais e regionais, como falhas dos sistemas de saúde, globalização exagerada das cadeias produtivas, da indústria e a redução da agressão ambiental devido à pandemia. Nisso, não haveria o convite para aprofundarmos o exame sobre certos fenómenos sociais de ordem local e global? Sim, sem dúvida. Portanto, estamos a ver de um ponto de vista mais do topo e, portanto, mais da estratégia, e vai um pouco de encontro àquilo que eu falei, portanto, que foi lançado, portanto, que a ONU lançou, portanto, a Organização das Nações Unidas lançou, que tem a ver com os 17 objetivos, portanto, do desenvolvimento sustentável, dos ODS. E, novamente, eu volto aqui à questão. Isto foi lançado em 2016, não sei em que altura, mas foi em 2016. E até esta altura, só muito recentemente, é que se colocou a questão de os projetos terem um enquadramento nas ODS. E, portanto, voltamos à questão. Portanto, estratégia lançada em 2016 e só em 2019 é que começámos a ver alguma implementação desta prática. Não há dúvida que ligarmos tudo isto aos fenómenos sociais, ao contexto económico, à sociedade,
Até porque nós vimos todo o impacto que isto teve na sociedade, o envolvimento das câmaras municipais, da proteção civil, portanto, das IPSS, das instituições voluntárias, portanto, do sem número de organizações que tiveram que ser envolvidas, quer públicas, quer associativas, quer privadas. Portanto, tudo isto demonstra a necessidade de uma estratégia e de uma articulação global. E os projetos têm que surgir nesse sentido. Temos que envolver essas instituições para que os resultados que nós obtemos sejam conduzentes realmente àquilo que é uma necessidade. Agora, é uma cultura e uma prática que nós temos que aprofundar. Muitas das vezes não é fácil nós também juntarmos todo este tipo de organizações para implementar uma estratégia, ok? Portanto, é uma articulação que por vezes também não é eficiente, não se torna prática e eficiente para executar projetos. Uhum. Mas a verdade é esta, a espécie humana tem como principal mais-valia estar constantemente a aprender. Temos que ter sempre aquela honestidade académica de que sabemos que nada sabemos, ou seja, temos que ter essa consciência muito firme nas nossas consciências para não cairmos na sobranceria de pensar que dominamos tudo. E a verdade é que a experiência que estamos a viver neste momento, eu quero acreditar, isto aqui, pronto, diz por minha pele de jornalista e visto a minha de humanista otimista, que os homens aprendem com os erros, embora a história seja circular. Mas estamos, de facto, a viver uma pandemia semelhante à que vivemos no início do século XX, e a verdade é que hoje conseguimos viver estes dias com estes equipamentos no nosso bolso, com informação em tempo real. Por isso conseguimos reagir e estar dentro de casa porque nos dizem para estar dentro de casa, e também vamos acreditar que, ultrapassado este cabo das tormentas, toda a informação gerada em todas estas áreas que estamos aqui a falar, nos vai fazer refletir nas nossas fragilidades, não é? Que ficaram à vista como coisas tão simples, como, por exemplo, todos nós temos a nossa retaguarda familiar de apoio, não é? Mas se eu tivesse filhos e se os quisesse estar com os meus pais, não podia, porque são uma geração de risco. E o mesmo se fala, por exemplo, os médicos, casais de médicos com filhos, estando os dois a trabalhar, sei com as escolas fechadas e com os pais longe, obrigatoriamente um tinha que deixar de trabalhar. Bom, isto foi apenas uma pequena reflexão, mas já agora... Novos desafios temos aí para a área das ciências sociais, não é? Em termos de ciência também. Sem dúvida. Aliás, os desafios são omnidirecionais e vão tocar a todos. Isso sem qualquer sombra de dúvida. Mas terminar aqui só com um happy ending, que é aqui o Paulo Vieira Fonseca disse, concorda com os comentários do Filipe e do Raul Fangueiro. Fica já aqui lançado o desafio. O Build Collab gostaria de estabelecer parcerias com o Fibernamics para explorar investigação e desenvolvimento tecnológico no setor AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. O que faz todo sentido. E o Raul responde... que o desafio já foi aceito, não é? Por parte do Fibernamics. Breaking news no meio de um webinar é sempre uma boa forma de... Isso já estamos a dar seguimento à ciência. Exatamente. A qualquer momento. Eu espero que algum dos participantes que esteve nos a ouvir tenha ouvido aquela ideia do flash desinfetante com a radiação ultravioleta ou algo do género, a ver se surge aí uma invenção. É isso. Dito isto, Filipe, foi um prazer ter-te nesta conversa, uma vez mais. Obrigado. Igualmente. Eu acho que a última vez que nós conversámos foi em conferência, terá sido para aí em 2017. Por isso foi preciso... 18, foi 2018. 2018. Para aí, por isso foi abril de 2018. Acho que foi. Bem, tens memória, mas eu normalmente... Abril de 2018, é verdade. Foi preciso uma pandemia para voltarmos a falar. Esperamos é isso. Para que voltemos a repetir. Que a próxima vez não seja assim. Exatamente. Ora, a todos vocês que nos acompanharam, espero que as dúvidas tenham sido solucionadas.